Glória a Deus, amém? Salve a todos com a paz do Senhor. Irmãos, eu estava lendo o versículo aqui da Palavra de Deus, que se encontra no livro de Salmos, amém? Livro de Salmos, capítulo 119, a partir do verso 70. Amém? Glória a Deus. Maior livro da Bíblia em capítulos e no maior capítulo da Bíblia, amém? Salmos 119, verso 70. Diz assim a Palavra de Deus: Engrossa-lhes o coração como gordura, mas eu me alegro na tua lei. O verso 71 diz assim: Foi-me bom ter sido afligido, para que apressaste os teus estatutos. Melhor é para mim a lei da tua boca, do que inúmeras riquezas em ouro ou prata. Amém, glória a Deus. Creio que todos nós gostamos de Salmos, né? Porque Salmos é um livro assim que, no mesmo livro, né, possui cantar com júbilo toda a terra, né? E também neste livro de Salmos também já fala de todas as orações que fizeram, que expuseram suas fraquezas, que puseram as afrontas do inimigo. Então, o Salmo ele é um reflexo da vida do cristão. O Salmo ele mostra tanto momentos felizes como momentos tristes da vida do cristão, né? Então, muitos relatos aqui sobre Davi. E a gente lembra que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. E ele foi segundo o coração de Deus por quê? Porque, irmãos, ele mesmo sendo muito falho, ele mesmo sendo pecando, errando muitas vezes, mesmo assim ele queria seguir a Deus, seguir a vontade do Senhor. Mesmo com essas falhas e tal, ele não deixava de querer obedecer a Deus. E uma coisa muito importante para todos nós cristãos, né? Mas, irmãos, um verso aqui muito importante que eu li é aqui sobre o verso 71, que eu gosto muito e tem falado muito comigo, e que creio que Deus vai falar com cada um de nós também. Que diz assim: Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendeste os teus estatutos. Olha que versículo bonito, versículo lindo, né? Que fala muito a nós. Porque nós, como cristãos, nós algumas das vezes temos aqueles pensamentos a qual a gente pensa: meu Deus, se o Senhor Jesus pudesse apagar da minha mente isso que eu fiz de errado, se o Senhor Jesus pudesse apagar da minha mente essas coisas que eu fiz e tenho vergonha de ter feito, porque eu não conhecia o Senhor, ou conheci o Senhor Jesus e fiz isso, me perdoe, se você puder tirar da minha mente, né? Então, muitas vezes a gente pensa assim. Mas se a gente lê de novo o verso 71, a gente pensa assim: Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendeste os teus estatutos. Então, foi bom ter sido afligido. Olha que Davi fala, né? Que aqui no livro de Salmos fala: Foi-me bom ter sido afligido. Por quê? Para que aprendeste os seus estatutos. Então, essa reflexão, esse pensamento é de que bom que eu errei. Que bom que eu fiz tal coisa, mesmo sabendo que era errado. Por quê? Porque através disso, eu aprendi os seus estatutos. Eu aprendi a lição. Eu aprendi o que tem que ser feito. Eu tirei uma boa coisa disso. Eu fiz coisas erradas, mas eu aprendi uma coisa boa disso, e que isso vai me fortalecer, e que isso vai me ajudar ao quê? A não voltar ao mesmo erro. E no verso 72 diz que melhor é para mim a lei da tua boca, do que inúmeras riquezas em ouro ou prata. Então, o conhecimento de Deus não tem comparação com nada que a gente possa receber desse mundo. O conhecimento assim de que a gente conhece a Deus, a gente conhece a palavra do Senhor, e isso nos fortalece, e isso nos renova, né? Mas um ponto muito importante dessa mensagem que tem falado muito comigo, e se for da vontade de Deus, Deus vai falar com cada um de vós também, mas é que muitas vezes a gente pensa, né, como eu vi falar, sobre pecados que a gente peca e a gente quer esquecer disso, mas, irmãos, às vezes Deus mesmo não permite a gente esquecer, porque Deus permite tudo, a permissão, tudo vem de Deus. Então, muitas dessas coisas, pensamentos, erros,
que vem, a gente não se esquece, porque é permissão de Deus. E por que pensar nesse sentido? Porque, irmãos, quando a gente pensa nisso, a gente lembra, meu Deus, Deus é tão misericordioso que mesmo fazendo isso, Ele me perdoa. Deus é tão poderoso, rico em amor, em justiça, que mesmo assim Ele não desistiu de enviar seu Filho, Jesus, para morrer na cruz, por mim. Né? Mesmo sabendo que era errado, mesmo sabendo que ia ter consequências, e fui lá e fiz de errado, Deus sabia disso. Né? Então, a gente é muito mais pecador do que a gente pode imaginar, irmãos. Mas a gente também é muito mais amado do que a gente também possa imaginar. Né? Então, mesmo a gente fazendo tanta coisa errada, Deus não permite que a gente se esqueça disso, porque a gente tem que tirar um aproveito disso, a gente tem que tirar o conhecimento, a gente tem que tirar um aprendizado disso, né? E é muito importante disso de lembrar. E quando a gente fala de pecado, de que fez uma atitude errada, a gente lembra de quem? De Jonas, né? Que foi engolido no ventre do peixe, né? Teve todo o caso que todos nós conhecemos, mas, irmãos, é muito bom a gente tá sempre lembrando de Jonas, né? Porque a gente só lembra de Jonas quando erra e tal, mas a gente sempre deixa aquilo ali em si. Mas a gente tem que lembrar, irmão, que Jonas, ele já era um profeta do Senhor antes de acontecer isso. Antes de ir para Nínive, ele já era um profeta de Deus. Ele já conhecia ao Senhor. E mesmo sabendo as consequências, mesmo sabendo tudo que poderia de ruim de acontecer, e que isso afastava de Deus, ele mesmo assim teve essa atitude. E quantos de nós não temos atitudes no dia a dia, que a gente sabe que é errado, a gente sabe que tem umas consequências sobre isso, e mesmo assim a gente faz. Mesmo assim a gente pratica isso. Mas, irmãos, mesmo assim Deus não desiste de nos amar. Né? Então, o que acontece depois disso? Depois de Jonas ter ido a Nínive, ter pregado, né? Tempos depois, Jonas não se esqueceu daquele episódio, que não tinha como se esquecer também disso, né? Não tinha como esquecer disso. Né? Mas Jonas não esqueceu, e mesmo assim ele tirou proveito disso, ele tirou uma lição daquilo, e que levou para sempre. Né? Então toda vez que Jonas pensava em desobedecer a Deus, ele lembrava, eu desobedeci a Deus, mas Deus não deixou me de amar, né? Então Deus tem me dado chances, mas eu tenho que aproveitar o quão bom é esse meu Deus. Né? Então eu não vou perder o meu tempo com as coisas do mundo, não vou perder meu tempo pecando, não vou perder meu tempo errando, porque eu vou aproveitar o meu tempo com o Senhor Jesus, aprendendo sobre o Senhor Jesus. Porque, irmãos, a gente sempre fala que Deus é onipotente, Ele pode tudo, que Deus é onisciente, Ele sabe de tudo, e que Deus é onipresente, Ele está em todo lugar, em todo momento. A gente sempre fala disso, mas a gente às vezes esquece de aproveitar a presença do Senhor. Né? Sabe que Deus está em todo lugar, mas não aproveita a presença do Senhor. Né? Então, quanto mais a gente está mais firme no Senhor, quando a gente mais está passando tempo com o Senhor, é muito bom isso. A gente começa a se interessar mais pelo Senhor, a gente começa a jejuar mais, a gente começa a buscar mais a Deus. E, irmãos, não tem coisa do mundo que pague isso. É você estar sentindo a presença do Espírito Santo, e eu estou sentindo a presença do Espírito Santo falando comigo e falando com cada um de vós. Então, irmãos, que essa mensagem traga isso com vocês, de que vocês tenham proveito de tudo que acontece, o quê? Tirando uma lição disso, tirando uma lição, um aprendizado, que a gente pode se firmar no Senhor. A gente pode falar, meu Deus, eu fiz tanta coisa errada, mas mesmo assim Deus não deixou de me amar, e que Deus, mesmo assim, não desistiu de entregar o seu único filho, Jesus, para morrer na cruz por mim e por cada um de nós. Né? Então, que essa mensagem falou comigo, né? Uma mensagem curta, mas que falou ao coração de cada um. Amém? Que se sintam abençoados por essa mensagem. Né? Eu estava querendo também dizer sobre o último vídeo que eu postei, né? Que eu não esperava tanta visualização, mas teve muitas visualizações, né? Deus enviou minha mensagem para muitas pessoas, e que você também compartilhe também essa mensagem, meus outros vídeos
no canal, curta, se inscreva e saiba que o nosso Deus é perfeito e que Ele tem para você também é perfeito, que é a vida eterna, amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus.